Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias para contar informações importantes sobre a busca do Atlético por reforços. Lucas Torreira é o novo alvo para a camisa 5 volante uruguaio da seleção, extremamente interessante, 29 anos de idade, pertence ao Galatasaray. O Atlético já fez proposta oficial e Pablo Bettencourt, empresário do atleta, admite a intenção do Torreira em deixar o futebol turco. O ponto é seu salário. Na Turquia, ele ganha 2 milhões e 600 mil reais por mês, ou seja, Torreira é mais caro do que o Hulk. Esse é o grande problema. O Atlético tenta convencer o Torreira a aceitar uma redução salarial. Jogador que custa 5 milhões de euros por temporada ao Fenerbahçe, você multiplica pelo valor do real, 31 milhões e 300 mil por ano. 24 jogos, 1 gol e 3 assistências na atual temporada. Você vai lembrar do Torreira. Ele sai muito cedo do Uruguai, passa por Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atlético de Madrid, Fiorentina e está no Galatasaray desde 2022. Para completar o noticiário atleticano, Mateu Cassierra, atacante colombiano, joga no Zenit Interés. 6 gols em 15 partidas na atual temporada. Vocês não devem ter tanta expectativa. O negócio pode até acontecer, mas negociar com os russos é sempre extremamente complicado. A saideira sobre o Galo, o Atlético anunciou a desistência oficial por Lucas Assad, um meio atacante da Laú, Universidade do Chile, não vem porque o time chileno foi bastante intransigente nas tratativas, só aceita receber a grana do negócio à vista. É o seguinte, o Galo fez a proposta, detalhe, tá? Detalhe, o Galo já enviou uma primeira proposta no valor de 5 a 6 milhões de euros, tá? Essa proposta já foi enviada, tá? E a princípio já teria sido recusada, tá? E gente, vamos lá. Dificilmente um clube envia uma proposta no valor que ele quer pagar e o que recebe a proposta no valor que ele quer receber. Isso faz parte da negociação. Você vai comprar um carro, você já não vai oferecer de cara o valor que você quer pagar por ele. Você vai começando baixo para tentar barganhar o máximo e pagar o menor valor possível, né? Você começa de baixo. Você não vai começar dando um lance aí, igual o leilão, você não vai começar dando um lance aí acima de todo mundo, você vai devagarinho, né? Então o Galo enviou essa primeira proposta de 5 a 6 milhões de euros, valor considerado bem baixo pela equipe do Galatasaray, já teria recusado, né? É um caso pouco parecido com o Lucas Assad, tá? Por quê? Entre Galo e atleta já existe um acerto, tá? O Galo já tem bases salariais e tempo de contrato acertada com o Lucas Torreira, tá? O Galo já tem tudo acertado com o atleta. Entre Galo e empresário e Galo e jogador, tudo certo. Existe avanço nessa parte da negociação, tá? O empresário está fazendo o possível para tentar liberação, assim como o atleta e pessoas próximas ao atleta também estão entrando em contato lá com o Galatasaray para liberar o atleta. Ele quer voltar a jogar na América do Sul, Copa do Mundo chegando, quer ficar mais próximo da família e tal. É a vontade do atleta, o Galo conta com ela, tá? Só que o Galatasaray, em um primeiro momento, não quer liberar o atleta, tá? O Galatasaray faz jogo duro, não é brincadeira negociar com esses clubes, já falei com vocês, parece com o caso do Assad, tá? Então, neste momento, tá? Com toda a cautela do mundo que a gente tem, eu posso garantir para vocês que é uma negociação em estágio difícil. Como é que você vai caracterizar essa negociação? Cassierra, avançado, com boa chance de fechar. O Torreira, negociação difícil. É impossível? Não, não é impossível, mas é difícil, bem difícil, tá? Então, gente, vocês me conhecem, não vou iludir ninguém, vou na cautela, né, fazendo as apurações que tem que ser feito, o maior número possível delas, confirmei com o empresário, confirmei com o clube, tá? Tem negociação. É impossível? Não. É difícil? Muito. O Galatasaray não quer liberar o atleta nesse momento, tá? Não quer liberar. Mas o Galo vai tentar até onde ele pode, né? Conta com a vontade do atleta, a vontade do empresário. O empresário é funcionário do atleta e o atleta é funcionário do clube, tá? Então, Galo, empresário e atleta, tudo show, tudo certo, bases salariais e tempo de contrato, tudo ok, tá? Seria um contrato na casa de 4 anos. Mas, entre Galo e Galatasaray, a coisa trava. E é aí que mora o perigo, e é aí que tá a dificuldade, e é aí que o negócio pode emperrar,
tá? Então vamos na cautela, vamos seguir avançando, vamos seguir de olho, mas neste momento a negociação em estágio difícil, muito difícil contratar esse atleta pelo fato que o Galatasaray tá segurando o jogador e não quer liberar. Mais um capítulo dessa novela. E eu te prometi, Claudão, quando você voltar de férias, essa novela estaria solucionada. Mas ainda não, né? Não deu. Não deu, mas o presidente do Fluminense, Pedro Abílio, se manifestou. Matheus Montenegro, presidente do Flu, tá no site da Itatiaia, quem tá no YouTube tá vendo lá, o presidente do Fluminense diz que negociação com o Atlético por Hulk está encerrada. O que o presidente, na entrevista coletiva agora há pouco, revelou? Que a negociação foi encerrada ontem, não tem mais conversas, só que, segundo ele, se o Atlético quiser voltar à mesa, se tiver interesse ainda, o Fluminense permanece com esta intenção de levar o Hulk. Mas, segundo ele, foram feitas 3 exigências, o Fluminense aceitou 2. Não aceitou ceder ao Atlético percentual de direitos de jogadores de base para a liberação do Hulk. As outras 2 exigências, Pedro, vocês vinham trazendo aqui durante as últimas semanas, o Atlético exigiu que o Hulk não jogasse contra o Atlético, se ele fosse para o Fluminense, não poderia atuar contra o Galo esse ano. E também, quando encerrar a carreira, o Hulk teria que fazer um jogo de despedida na Arena MRV. Essas 2 condições o Fluminense aceitou. Agora, percentual em jogadores de base foi o que esbarrou na questão aí para a liberação do Hulk. Ou seja, o Fluminense não teria que colocar dinheiro, né, nessas condições do Atlético, mas Pedro Abílio não deu negócio e, por enquanto, palavras do presidente do Fluminense, as negociações estão encerradas. Aí agora a gente fica naquela expectativa, né? O Hulk teve na Arena no último domingo, você acompanhou lá. No camarote mas dele só lá. no camarote. Ele vai no camarote de novo ou vai estar em campo, já que o presidente do Fluminense acaba de dizer que as negociações estão encerradas? Você acha que acabou mesmo? Você acha que estão mesmo encerradas as negociações, Nath? Eu acho que elas estão encerradas até surgir uma possibilidade melhor. Vamos ver também, né, esse início agora do Sampaoli utilizando de fato os jogadores. Esse novo processo vai nos dar respostas, né? Será que o Hulk já vai ser relacionado? Se relacionado, será que o Hulk vai ser titular? Será que o Hulk vai para o banco? Será que o Hulk nos clássicos vai permanecer no banco? Vai ser titular? Então, assim, tudo isso vai nos dando indícios, né, desse subaproveitamento ou de fato de um entendimento entre ele e o treinador que aparentemente, pelo menos até segunda ordem, até onde a gente sabe, não houve esse entendimento. Então, se o Atlético de fato, né, o Sampaoli de fato, for colocando o Hulk no banco, ele não for sendo utilizado, a temporada vai correndo, as coisas vão acontecendo, e aí apareceu uma outra proposta, eu acho que essa permanência, ela é até segunda ordem. Agora, o que o Atlético também não poderia aceitar simplesmente, bater palma, é liberar o jogador sem ter nenhuma compensação financeira por isso, né? Ainda que o Hulk, no meio do ano, possa assinar um pré-contrato, enfim, o Atlético tinha que tentar se beneficiar de alguma forma, até porque vai estar reforçando um rival direto, né? Enfim, tem todas essas questões. A ideia de ter percentuais ali de vendas, né, de jogadores promissores da base do Fluminense, e a gente sabe que o Fluminense é uma equipe que revela muitos bons jogadores, era uma boa alternativa para não haver uma compensação direta e imediata agora. Mas se o Fluminense não aceitou, vamos esperar cenas dos próximos capítulos ou até mesmo um time do exterior, né, que queira o Hulk, o que facilitaria inclusive as coisas para o Atlético liberar, né? E vamos lá, vamos falar do Galo, porque neste domingo tem bola rolando e, aliás, bola rolando no Campeonato Mineiro significa muito movimento para nós aqui na Itatiaia, com as apurações deste início, dessa pré-temporada que ainda está sendo feita, digamos assim. Afinal de contas, na semana que vem já tem Campeonato Brasileiro, na outra semana, na verdade. Cláudio Rezende, as primeiras notícias do Galo nesta sexta-feira. Bom dia, Claudão. Bom dia a você, Pedro Abílio, bom dia a todos aqui do Rádio Esporte. Sextou e o Galo em busca dessa primeira vitória na temporada no Campeonato Mineiro. Até aqui 2 empates. O Galo tá precisando vencer para não passar o que aconteceu ano passado, né, Pedro? Aperto para se classificar às semifinais do Campeonato Mineiro.
E dentro desse contexto, o Galo tem mais um jogo em casa, na Arena MRV, ao lado do seu torcedor, domingo, 6 da noite. E para essa partida, a apuração da Itatiaia de agora há pouco, hein? O técnico Jorge Sampaoli está preparando a equipe titular. Ele vai com o que tem de melhor nesta partida contra o Tombense, pela primeira vez no ano, né? Até porque ele deixou um grupo de atletas nesta pré-temporada, trabalhando em período integral nessas primeiras semanas, enquanto um outro grupo participou das primeiras rodadas, dos empates contra o Betim e também contra o Norte em Montes Claros. E aí, Pedro, o que a gente pode projetar para esse fim de semana? Para o torcedor do Galo aí, os jogadores que ainda não estrearam, não quer dizer que vai todo mundo para esse jogo, e aí vamos ver os estreantes também, né? Os novatos, se eles vão começar jogando, se eles vão ser relacionados. O Renan Lodi e o atacante equatoriano Minda já estão com nomes no bid. Ou seja, regularizados e podem aparecer no fim de semana. Hoje deve aparecer no bid o Maicon, volante que veio do Corinthians. E aí seriam esses 3 jogadores para, quem sabe, estrear no fim de semana com a camisa do Galo. É bom lembrarmos que o Maicon, ele jogou até o dia 21, né? O Corinthians foi até a final, foi campeão da Copa do Brasil, então o jogador teve menos tempo de férias, mas está aí treinando com os demais. E os outros jogadores? Pedro Abílio, vamos lá. Tem os atacantes, o Hulk, fica a interrogação, o Hulk, em meio àquela história aí de Fluminense, se vai, se fica. Daqui a pouquinho a gente tem uma fala importante lá do Fluminense pra gente repercutir. Mas o Hulk pode ir para esse jogo. Tem o Dudu que foi titular aí na reta final do ano passado. Tem o Gustavo Scarpa, o Bernard, o Igor Gomes, Alexander. São todos jogadores importantes aí do Atlético que podem jogar nesse fim de semana. Lá na zaga tem o Juan e o Ivan Roman, são 2 jogadores que ainda não jogaram esse ano. O Juan Tressoldi e o Ivan Roman. Tem ainda o Biel e o Júnior Santos. Esse aí... o Biel por uma opção, não foi utilizado até agora, e o Júnior Santos que saiu do departamento médico recentemente. Ainda estão no departamento médico 2 jogadores. Patrick já na fase final de uma lesão muscular que ele teve, lá ainda em Assunção, no Paraguai, antes da final da Sul-Americana. Então o Patrick não está liberado ainda, e o Lianco que vai demorar um pouco tempo a mais. Então vamos ver, né, Pedro Abílio? A gente falou de nomes importantes do Galo que já poderão aparecer aí. Lógico, anima mais o torcedor atleticano para comparecer na Arena MRV domingo à noite. Você é do time da paciência ou você é do time que já tá querendo ver os titulares jogando? Ô Pedro, bom dia. Olha, eu sou meio termo, eu tô em cima do muro. Sabe por quê? Eu tô pensando aqui, o Cláudio tá dizendo, né, domingo à noite na Arena MRV. Uma semana depois, o Atlético já tava disputando um clássico. Antes, 4 dias, outro clássico contra o América, no estádio Independência. E vai ser um jogo importante, porque o Atlético empatou as 2 primeiras rodadas. Dia 28, o Galo estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, recebendo ninguém menos que o Palmeiras na Arena MRV. Eu acho que já está na hora de começar a colocar essa turma para jogar. Até porque os jogadores, eles têm níveis físicos diferentes, né, Cláudio? A preparação física hoje, ela é completamente individualizada, né? Exatamente. Não é mais... Antigamente, sabe o que fazia, Pedro Abílio? Eu cheguei a cobrir isso. Sabe ali o FMG na Pampulha? Tem meio que um caminho ali, um bosquezinho, né? Botava todo mundo para correr lá, a mesma distância, sem calçado apropriado, que não existia esses tênis de corrida, essa coisa. Então, os jogadores com a camisa, às vezes, amarrada na cabeça para proteger do sol, sem cabelo. Hoje, cada jogador é completamente monitorado em tudo. Na musculação, no campo, na piscina. E a piscina é utilizada, né, o Cláudio, nesse processo. Então, quer dizer, os jogadores estão em níveis físicos diferentes. Quem estiver em melhores condições tem que começar a jogar. Porque a gente sabe que o ritmo de jogo faz toda a diferença. E o calendário para o Galo passa a ser muito duro. Então eu acho que assim, o Sampaoli tem que colocar o máximo de titulares possíveis nesse jogo de domingo contra o Tombense, respeitando a ciência, respeitando toda a tecnologia que o Atlético tem, mas aqui, a turma que puder jogar, e o Cláudio falou uma turma aí que, pelo amor de Deus, condicionamento físico, Igor Gomes, pô, o cara é um touro, né?
Não é verdade, Claudão? Exatamente. Scarpa, é um cara que não tem problema muscular. O Scarpa joga quase todas. Você pega os 2 anos do Scarpa na terra, ele entrou em campo em quase todas as partidas. Então, quer dizer, esse pessoal precisa começar a jogar. E aí ele ganha mais ou menos, se a gente somar com os reforços, e esses jogadores que ainda não estrearam, Simões e Pedro, são mais ou menos 15 atletas. Então, se você começa a jogar, e a gente sabe que o São Paulo não repete time de jogo para jogo, né? Mas aí você citou aí, tem agora o Tombense, aí ele coloca uma turma. No outro jogo ele muda alguns contra o América, contra o Cruzeiro, mesma coisa, Palmeiras. Ou seja, ele pega o time que já tem jogado e ali tem alguns considerados titulares, né, Simões? Tem o Alan Franco, tem o próprio Rony. Alonso, né? O Alonso, o Rony, o Coelho. São jogadores, o Renier que foi bem, então ele vai tendo aí um elenco maior para ele poder rodar. Então, por isso que ele já pensa em começar a usar mais titulares no domingo. E quando o Cláudio fala de 15 jogadores de linha, né? É o que a gente tem normalmente no planejamento de um treinador para um jogo de futebol. Os 10 que iniciam, ou tirando o goleiro, claro, os 10 de linha, mais as 5 substituições. Então, quer dizer, é quase que um time de um jogo inteiro. Né? Porque eu acho que todo treinador hoje ele trabalha com esse planejamento, principalmente início de temporada, que os caras ainda não estão no nível físico ideal. Mas de toda forma, quer dizer, cara, é um time inteiro e as 5 substituições. Essa turma precisa começar a jogar e com certeza já tem muita gente em condição de participar desse jogo contra o Tombense. Eu acho que está correta. E vai ser essa a estratégia, né, Cláudio? O Galo vai ter um time bem forte domingo contra o Tombense. É isso aí. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal, obrigado pela companhia. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever no canal e nem ativar o sininho de notificação, é muito importante, tá bom? Para toda vez que sair um vídeo você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao vídeo, tá no espaço de comentário do canal, é importante a participação de vocês, tá? Ajuda o canal a desenvolver cada vez mais, muito obrigado a todos que vêm dando essa força. Quem puder também compartilhar o canal com os amigos, tá? Também ajuda demais. Então é isso aí, fica à vontade, tá bom? Esse canal aqui é de vocês, vocês fazem esse canal aqui crescer e continuar no ar, então muito obrigado. Vou ficando por aqui, assim que surgir notícias, a gente pega e joga aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, massa!